Olá! Nesse mês de outubro, em que nós comemoramos o Dia da Criança, eu quero dedicar esse nosso vídeo de hoje, essa nossa conversa de hoje, a responder perguntas de muitas mães. Às vezes são feitas diretamente, às vezes indiretamente, informalmente em conversas, mas que são muito importantes para as mães. Estamos vivendo um momento em que há um excesso de informação, mas o excesso de informação nem sempre facilita a tomada de decisão, às vezes complica. Então nós vamos conversar um pouco e o meu desejo é que isso facilite a sua tomada de decisão e que isso te ajude a se sentir mãe, pai, autor da educação do seu filho, dono das decisões que você tem a tomar. Quando eu falo que você deve se sentir o dono da educação do seu filho, o autor da educação do seu filho, que você deve se sentir no poder de tomar as decisões, é claro que eu não estou dizendo que você não precisa aprender, que você não precisa conhecer, que você não precisa acompanhar, né, o movimento da ciência a respeito do desenvolvimento infantil, a respeito de aprendizagem. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Acompanhe os estudos que são feitos, busque se informar com base na ciência, naquilo que é sério, mas traga para a sua vida. Porque a ciência, ela estuda um campo amplo, não é? Ela estuda crianças, mas a sua criança específica, esta que vive com você na sua casa, com as características da sua casa, esta a ciência não conhece e é preciso que você então seja capaz de trazer as informações para a sua tomada de decisão. E as jovens mães têm me perguntado muito assim: qual que é a hora certa de ir para a escola? Eu quero engravidar de novo. Ponho na escola antes ou ponho na escola depois? Eu tô grávida, tá quase na época de nascer o neném. Aí eu vou levar para a escola ou eu deixo para levar depois que o neném chegar? Como é que eu vou fazer? Qual é a melhor escola? Como é que eu vou decidir isso? E se ele não ficar? E se ela não se adaptar? Muitas questões, né? E muitas questões pessoais também. Será que eu vou dar conta de duas crianças, de cuidar de duas crianças, de amar duas crianças, de me dedicar a duas crianças em fases diferentes do desenvolvimento? Tanto quanto eu me dedico a essa primeira criança, ao meu primeiro filho, à minha primeira filha. E cada criança deve ter o seu espaço, o seu quarto separado. Menino e menina podem dividir o mesmo quarto, isso é legal. O bebê deve sair da maternidade direto para o quartinho dele. Ou você concorda com cama compartilhada, ou você acha que pode ficar no quarto, mas não na cama dos pais. 3 crianças em fases diferentes do desenvolvimento podem ficar juntas no mesmo quarto? O que se faz? Como é que se organiza? E a criança que não come, o que a gente faz? São muitas questões, essas são poucas, são só algumas. E para ajudar a responder, para começar a conversar sobre esse assunto, eu vou começar citando a Françoise Dolto, que foi uma psicanalista francesa, e ela tinha uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu descobri, porque eu só descobri depois, né, que eu já tinha feito um longo período, longos anos de participação na rádio, né, que ela também fazia,
que ela respondia cartas e que ela tinha um programa no rádio para conversar com as mães sobre educação, sobre desenvolvimento. E eu fiquei muito feliz de ter feito, não é, alguma coisa semelhante a que a Françoise Doutor fez, não é, em tanto tempo depois, não é, porque ela viveu há muitos e muitos anos. Olha, aqui nesse livro tem respostas dadas em 1946 e tantos anos depois eu fiz a mesma coisa, eu fiquei muito feliz. A Françoise Doutor fala que educar é tornar autônomo. Impomos a nossos filhos muitos de nossos desejos totalmente inúteis e sem nenhum valor formativo moral. Eu gostaria de substituir esse moral por ético nos tempos atuais. E aí, a gente para pensar nisso e é um ponto decisivo, porque às vezes a gente quer que o filho faça determinada coisa porque alguém disse pra gente que era assim, porque educaram a gente assim, mas essa coisa já não faz sentido no mundo atual, na vida atual. E eu não estou falando de valores. Por isso eu gostaria de dizer aqui, sem nenhum valor formativo ético. Porque se isso está desencontrado do mundo, isso provavelmente não vai servir, não vai ser aplicável ao mundo, à vida real. Então, algumas coisas que foram ditas para nós quando éramos crianças, quando éramos adolescentes e que não tinham explicação, porque até a gente nem podia pedir explicação, mas que talvez nossos pais não tivessem mesmo uma explicação, a gente talvez não deva repetir essas coisas nos dias atuais. Talvez seja muito mais produtivo, muito mais efetivo que a gente pense antes de fazer exigências, que a gente pense no resultado que a gente quer obter com aquilo que a gente está exigindo, solicitando, indicando para os nossos filhos. Que sentido isso faz? Como isso pode ser vivido por essa criança, por esse adolescente nos dias atuais? Muitos pais falam: mas eu não posso perder os valores. Mas você precisa arrumar uma expressão adequada para os seus valores. Porque senão você vai jogar fora a criança junto com a água do banho. Ou seja, o valor vai embora junto com um comportamento, com uma exigência que não era razoável, que era impossível de se executar. A gente pode dizer hoje que a gente vai ter uma criança e mais ainda um adolescente que não tenha celular, que não use o celular. Não é possível, porque ele precisa do celular para estudar. O grupo da escola, o WhatsApp dos colegas, o WhatsApp dos professores é via celular na maioria das vezes. Não tem jeito. Então, como é que você vai colocar um limite no uso do celular? Você precisa descobrir, encontrar a expressão adequada dos valores que você defende para os dias atuais. E é disso que a gente está falando. Entre a teoria e a prática, existe uma distância. Às vezes, a teoria é linda e a gente não consegue fazer com que ela funcione, com que ela entre na vida real. Mas é na vida real que a gente vive. A gente não vive na teoria. Então é preciso aproximar essas duas coisas, né? É preciso trazer a reflexão.
E às vezes, com as crianças maiores e com os adolescentes, a nossa melhor opção é pensar junto com eles. Porque às vezes eles têm ideias, soluções que nós não tínhamos. E que são boas, e que são aplicáveis, e que funcionam. Então é muito importante e que a gente tenha na cabeça que a gente vai educar dentro do possível. Você vai colocar o seu filho na escola possível. Você vai dar ao seu filho os bens materiais, os presentes que são possíveis. Você vai comprar o caderno possível, você vai comprar o lápis possível, você vai dar o celular possível. Não é o impossível. Por quê? Se você deseja, e eu sei que você deseja, que o seu filho tenha uma vida melhor do que a que hoje você pode oferecer para ele, o ponto de partida é este lugar onde você está. O ponto de partida é a sua condição, a vida real que vocês vivem hoje. A gente não transforma a realidade negando a realidade. A gente só transforma a realidade partindo dela. Ah, quer dizer então que eu não posso sonhar com uma vida melhor para o meu filho? Claro que pode. Mas o que você mais precisa fazer é dar ao seu filho instrumentos para que ele sonhe com a vida melhor que ele reconhece como melhor para ele e que ele trabalhe também para conquistar. Não existe a menor possibilidade de você dar de presente para o seu filho dentro de uma caixa, embrulhada com um papel lindo e amarrada com um laço maravilhoso, a vida que ele quer ter. Ele tem que estar implicado na vida que ele quer ter. Então, educar é tornar autônomo, é começar e preparar para que ele continue. Por quê? Porque a gente se educa, a gente aprende, a gente se desenvolve enquanto a gente está vivo. E esse é o grande objetivo da educação, que seu filho possa continuar evoluindo. Não quando você morrer, não é disso que eu estou falando, mas quando ele começar e quiser andar com as próprias pernas. E é desejável que ele queira, e é desejável que ele consiga. É disso que a gente está falando. Ah, com os valores que você semeou, com os valores que você plantou. Sim, mas esses valores têm que fazer sentido para os dias atuais. A forma de você expressar esses valores tem que caber nos dias atuais. Senão, você joga fora a criança com a água do banho. Um outro aspecto, que tem sido muito questionado, que especialmente pais de adolescentes, mas também pais de crianças bem pequenas, têm procurado, têm se sentido angustiados, é com a relação deles, de pais e filhos. E a Françoise Doutor também fala uma coisa muito interessante aqui. Entre pais e filhos, a confiança deveria ser total e recíproca. Toda criança tem confiança nos pais, mas a recíproca é rara. Eu fiquei tão triste quando eu li isso, e não porque eu tenha achado a Françoise pessimista, mas exatamente pelo contrário, porque ela falou uma verdade. Os pais têm muita dificuldade de confiar na capacidade que os filhos têm desde bebês, desde criancinhas. Eles têm dificuldade de confiar que o filho vai se desenvolver. Então entram numa espiral de angústia difícil de eles mesmos lidarem.
que é comparar o filho com o outro filho, comparar o filho com o filho do vizinho, com o coleguinha da escola, com o filho da prima, do primo, da madrinha. Porque o filho de fulano já está falando e o meu não fala nada. O filho de fulano andou com 9 meses, o meu não anda. O filho da fulana já está lendo com 5 anos, o meu nem quer saber. E aí começa nessa angústia e não confia que o filho, a filha, se não tem algum problema detectável que precise de tratamento, vai se desenvolver, talvez num ritmo diferente, talvez de um jeito diferente, talvez numa direção um pouco diferente. Então, crianças mais atléticas são as crianças que andam mais cedo, que aprendem a andar de bicicleta, que aprendem a nadar, que querem montar a cavalo. Mas elas não são mais inteligentes do que aquela criança quietinha que gosta de sentar e ficar horas ali com Lego, montando, construindo. Elas não são mais inteligentes, mais espertas, melhores do que as crianças que gostam de organizar, de classificar, de fazer grupos de coisas. Eu já vi no consultório crianças tão interessantes. Teve uma menininha que eu falei para a mãe assim, eu acho que a gente está diante de uma futura cientista, porque tudo que ela pegava, ela fazia classificações, ela era a própria prática da teoria do Piaget nas classificações. Esses pais são extremamente estudiosos, foram para fora do país estudar, são pais, entre aspas, científicos, com uma mentalidade científica, e essa criança estava se desenvolvendo nesse ambiente. E aí, por questões dela, naturais a ela preferia se dedicar a isso. Isso não quer dizer que ela seja mais inteligente do que a outra que gosta de jogar bola, que gosta de andar de bicicleta. Não, são crianças diferentes. Mas acreditar na criança, acreditar no potencial que ela tem, ajudá-la a usar o potencial, ajudá-la a acordar esse potencial é nosso dever. É nosso dever de educadores. Por isso eu fiquei tão triste quando eu li: toda criança tem confiança nos pais, mas a recíproca é rara. E aí, se você começa a vida da sua criança não tendo confiança nela, no que ela é capaz de desenvolver, dificilmente você vai ter confiança no adolescente que ela vai ser. E aí vão se somar a essa desconfiança intelectual, de desenvolvimento, algumas desconfianças de atitude que magoam muito os adolescentes. Grande parte dos adolescentes que eu atendo hoje estão magoados com a desconfiança dos pais. E eu não estou dizendo que é para os pais não cuidarem dos seus filhos adolescentes. Eu não estou dizendo que eles não devem acompanhar os seus filhos adolescentes. O que eu estou dizendo é que eles devem confiar, devem conversar, devem orientar, devem traçar os limites, sim, mas devem confiar. E não desconfiar até que o adolescente prove o contrário. Mas é confiar até que ele mostre o contrário. E se ele errar, corrigir, apoiar. Apoiar não é sinônimo de aprovar. São palavras diferentes, de significados diferentes. Mas então é corrigir, apoiar e voltar a confiar para que ele volte a caminhar. Porque educar é tornar autônomo. Há alguns anos atrás, um pai cujo filho tinha sido meu cliente, no finalzinho da infância, e depois se mudou de Muriaé, ele me ligou e falou: Goza, só você para me dar uma instrução. Eu trabalho muito, trabalho de manhã, de tarde e à noite, e deixo em casa o meu cartão do banco
para que a minha esposa possa sair, fazer compras, pagar contas e tal, sem a minha presença. E ela não tem uma conta no banco por causa de uma série de questões, então tem uma conta e o cartão fica em casa sempre no mesmo lugar. Aconteceu de virem algumas despesas surpreendentes no cartão. E eu fui falar com ela, me questionar, e ela falou, não, mas eu não usei, eu não fui a esse lugar. E aí, só tem em casa eu, ela e o nosso filho, que agora está com 17 anos. Então, essas despesas foram feitas por ele, porque o cartão não sumiu, não foi roubado, o cartão estava lá no mesmo lugar. E aí, o que eu faço? Eu já escondi o cartão e eu já dei um castigo e eu já cortei a mesada e nanã, entre outras coisas. Né? O que nos interessa aqui, entre outras orientações, entre outras conversas que nós tivemos, eu falei para ele, volte com o cartão para o mesmo lugar. Porque se você está dizendo para o seu filho que ele vai cumprir o castigo de ficar sem a mesada, de não poder sair com os amigos, e que você vai dar um voto de confiança, que voto de confiança é esse se o cartão mudou de lugar? Se ele não sabe onde está o cartão? Isso não é voto de confiança. Para dar um voto de confiança, o cartão tem que estar no mesmo lugar que sempre esteve e você dizer, eu confio que você não vá repetir essa atitude. Porque senão você não está confiando. Está dizendo que confia, mas está agindo como quem não confia. É difícil? Claro que é. Dificílimo. Mas vou plagiar o Isamitiba. Se você está educando e não está tendo dificuldade, você está fazendo alguma coisa errada. Porque é difícil. Sempre é difícil. Por melhor que sejam os filhos, por mais normal que seja a vida, é difícil. Por quê? Primeiro porque você educa seu filho no mundo que você não foi criança, você educa seu filho no mundo em que você não foi adolescente, porque quando você era criança as coisas eram diferentes, quando você era adolescente as coisas eram diferentes, e mesmo que você seja muito jovem, o mundo está mudando com uma rapidez muito grande. Então, o que mudou da minha adolescência para a adolescência da minha irmã mais nova, hoje muda de 2 anos, né? Num espaço de 2 anos. E a minha irmã mais nova é 9 anos mais nova do que eu. Então, o que mudou da minha adolescência para dela, num espaço de 9 anos, acontece hoje em 2 anos. Então, não dá, não é? Não dá para você usar as mesmas estratégias. Você precisa e pode ter os mesmos valores, os mesmos objetivos, mas a expressão desses valores, a expressão desses objetivos precisa acompanhar a linguagem atual, senão você não vai ser compreendido. E isso é fatal, não é? E falando dessa confiança, uma outra coisa que nós psicólogos observamos muito, ao primeiro sinal de diferença no desenvolvimento da sua criança comparada a uma outra criança, busca-se uma porção de terapias, uma porção de coisas, vai na psicóloga, vai no neurologista, vai na fonoaudióloga, vai na terapeuta ocupacional, vai num monte de lugar, faça um monte de coisas retalhadas com a criança e a criança não tem tempo de ser criança. E ela não tem tempo para naturalmente acordar o próprio desenvolvimento.
ela não tem tempo de fazer descobertas. Ela entra num planejamento feito para ela cumprir. Ah, então você é contra levar a criança na psicóloga, na fonoaudióloga, na terapeuta ocupacional, no fisioterapeuta? Não, claro que não. Mas olha só, não compare o seu filho com outras crianças que vivem uma situação diferente, um contexto diferente, que são pessoas diferentes. Compare o seu filho com ele mesmo. Ele parou de progredir? Ele parou de ser curioso, de buscar, de descobrir? Sim, isso preocupa. Não, ele está do jeito que ele sempre foi. Ele sempre foi um bebê assim, ele demorava mais para fazer as coisas, mas depois quando ele fazia, parecia que ele já fazia perfeito de uma vez. Então, ele mantém o mesmo estilo? Então observe, anote, faça comparações dele com ele. Discuta com o pediatra que desejavelmente é a mesma pessoa desde que esse bebê nasceu. Troque ideias. Pergunte sobre desenvolvimento infantil. Use as ferramentas que nós temos para se informar, mas pense na sua criança especificamente. E a gente tem uma oferta muito grande, como eu falei, não é, de informações. Mas a gente precisa aprender a selecionar as informações. Então, o que eu posso dizer a esse respeito? Hoje, né, tem um novo campo de trabalho, que é a orientação parental. Quem deve ser a orientadora parental que você segue no Instagram, que você procura pessoalmente, que você busca um atendimento online? Alguém qualificado para isso. Nós, psicólogos, defendemos que o orientador parental seja um psicólogo. Por quê? Porque a gente quer aumentar a nossa área de atuação? Não, não é isso. É porque é preciso conhecer profundamente desenvolvimento infantil e não só desenvolvimento físico, não só aquela tabela de estar crescendo, estar engordando, aprendeu a andar, falar no tempo certo. Não, é preciso conhecer profundamente desenvolvimento emocional infantil. É preciso compreender a formação, a construção da personalidade para orientar os pais, para não ficar uma orientação capenga, que privilegia uma área, mas não entende a outra, que desencontra intelectual, cognitivo de emocional. Isso produz desastres lá na frente, muito conhecidos de todos nós. Existe hoje uma orientação nutricional completamente diferente da de antigamente. Sim, existe. O meu sobrinho neto mais novo tem quase 7 meses. E aí, quando ele nasceu, logo em seguida, minha irmã falou assim: eu tô aqui, né, com a filha e tal, eu tô fazendo isso para ela comer. Eu falei: mas ela não pode comer isso, ela tá amamentando. Ela falou: pode sim. A pediatra falou que ela tem que observar a reação do bebê, mas pode sim. Eu confesso para vocês que eu não confiei. Aí procurei uma amiga nutricionista que se dedica especialmente à nutrição de bebês, de crianças pequenas. Conversei com ela, ela me explicou e aí eu aprendi mais essa. Então, procure, se você tem dificuldade na área nutricional, procure uma nutricionista, mas uma nutricionista que se dedica à nutrição de bebês e crianças pequenas. Por quê? Porque ela precisa conhecer profundamente essas características. Quanto menor a criança, mais juntas todas as coisas estão. O que quer dizer isso que eu estou falando? O Freud falava que o ego é
inicialmente corporal. O Piaget falava que o primeiro estágio do desenvolvimento da inteligência é corporal, é sensório-motor. Então, uma criança, tudo nela passa pelo corpo. Se resolve, se complica no corpo. Então, uma alimentação inadequada complica esse corpo. E se esse corpo se complicar, se complicam inteligência, emoção, afetos, relacionamentos. E é por isso que a gente precisa procurar orientação em quem é qualificado para nos orientar. E isso é, decisivo para não complicar aquilo que a gente quer resolver. A respeito da escola, essa pergunta: qual é a hora de ir para a escola, se é para ir, se vai antes do neném nascer, do irmãozinho nascer, se não vai. A Françoise Doutor fala também algumas coisas que eu achei interessantes e quis trazer para vocês. Quando os pais são vivazes, felizes, alegres e tratam o filho como uma pessoa humana, fazem o que é necessário e não têm de ficar ansiosos ou inseguros. Cumpre respeitar plenamente a criança. Não se faz diante de uma criança o que não se faria diante de um hóspede especial. Educar uma criança é, portanto, tratá-la como ser humano. E isso deve ser feito, no dia a dia, na maneira como você convive com a criança. A criança não necessita da mãe 24 horas por dia. Sobretudo, não necessita de uma mãe depressiva que se sente impedida de ter uma vida porque disseram que ela tem que ficar em casa para cuidar da criança, não é? A criança necessita de estar todo o tempo em segurança, junto de uma pessoa confiável e de saber que a sua mãe é sua mãe e que a outra pessoa é uma substituta, às vezes momentânea, no caso da escola, às vezes que fica na casa. O que é importante é que digam a verdade sobre o que se passa à sua volta e lhe diz respeito. Então, se você não tem uma pessoa que possa ficar na sua casa com a sua criança pequena, escolha uma boa escola, uma boa creche onde você possa deixar a sua criança. Mas explique, converse. E as pessoas falam assim: mas ela é muito pequena, ela não vai entender. Ela não vai entender palavra por palavra do que você fala. Mas ela capta na sua entonação, na sua expressão facial, nos seus movimentos, a sua emoção. E ela vai saber se é para confiar ou não, dependendo de como você está, confiando ou não naquela situação, Quando uma criança sofre ou quando está feliz, deve-se pôr palavras sobre o que ela sente e assim humanizar seu sentimento. Então, qual é a hora de levar a criança para a escola? Cada família precisa decidir, porque cada família vive de um jeito. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que eu adoraria dizer que é pós-pandemia, mas ainda não é, quanta coisa mudou para tantas famílias. Quantos jovens casais precisaram sair da sua própria casa e ir morar com os pais de um deles, porque um perdeu o emprego, porque a renda não é mais suficiente para que eles mantenham a própria casa. E aí mudou tudo na vida da criança. Então isso precisa ser considerado
antes de você decidir fazer uma outra mudança. Ah, então quer dizer que se eu sair da minha casa e fui morar com os meus pais, eu não posso pôr na escola? Não, não sei. Se a casa dos seus pais não tem espaço para essa criança, se não tem alguém disponível para ficar com ela, para brincar com ela, para dar atenção, talvez a escola seja uma solução. Então, não é assim, põe a criança na escola ou não põe a criança na escola, nessa ou nessa situação. Não, é cada uma específica. E você precisa ter clareza para pensar. Se você não tem, se você não está conseguindo, procure ajuda. Mas é preciso ver aquela situação, né? Não tem a hora melhor, a hora pior. Tem uma história toda envolvendo a criança para que se decida se é melhor ou se é pior. A criança pequena precisa de uma pessoa que cuide incessantemente dela, mas não é necessário que seja sempre a mesma pessoa. Em contrapartida, é preciso que ela saiba que sempre será inexoravelmente filha da sua mãe e do seu pai e que isso jamais poderá ser mudado. Então, mães, pais, podem se desangustiar com essa questão, mas eu tenho que ficar um pouco com a minha mãe, um pouco com a minha sogra, eu não consigo mais pagar uma babá, eu não sei o que vai ser da criança. Vai ser o que você puder dizer para ela sobre vocês, né, você e o pai e a relação com ela. Vai ser aquilo que você explicar para ela sobre a nova situação, sobre a nova condição e sobre as novas regras. Isso, né, como você vê e a confiança que você tem na capacidade da criança de se adaptar e de compreender as mudanças, vai ser muito mais importante do que o que mudou. Curiosamente, não é? Vai ser mais importante. Antes de confiar a criança a alguma instituição que toma conta dela, escola, creche, e onde os pais estão ausentes, é absolutamente necessário que haja uma experiência intermediária e, se possível, em local intermediário, onde a criança se habitue a viver com outras crianças. Então, as escolas atualmente fazem períodos pré-adaptativos com as crianças que estão indo pela primeira vez para a escola. Então, esse intermediário. Vão estar ali uma porção de crianças que nunca estiveram ali. Então, a maneira como as professoras, as auxiliares de sala vão lidar com aquelas crianças é diferente da maneira como se lida com crianças que já têm uma rotina de ir à escola, que já conhecem, que já sabem como a coisa funciona, que já desenvolveram uma relação de confiança com a escola, com aquele sistema e com aquelas pessoas, né? É muito interessante que o fato de que esses professores, né, na maioria das situações professoras, é muito interessante que o fato de elas estarem sempre estudando, sempre se atualizando, faz com que elas também conduzam a escola de maneira diferente, né? E isso é uma das coisas que mudou e que é muito importante. Uma criança tem necessidade das outras crianças para vacinar-se. Esse verbo é, né, muito bem visto nesse momento, mas para vacinar-se contra a agressividade da vida em comunidade e para estruturar-se. Mas tal experiência deve ser feita primeiro com a presença do pai ou da mãe e só depois sem eles. Pois é dramático para uma criança estar no meio de outras crianças sem saber mais quem ela é. Então, no consultório, quando eu recebo crianças pequenas, eu sempre eu fico na sala de espera e deixo que a criança entre com os pais, com quem foi levá-la, mãe, pai, ou pai e mãe,
ou a avó. Eu sempre deixo que ela entre sozinha para que ela investigue o ambiente, o lugar, da maneira dela. Porque ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe o que acontece ali. Então é muito difícil para ela ficar bem com alguém que ela não conhece, num lugar que ela não conhece. Uma criança menor, uma criança de 4 anos, uma criança de 3 anos. Então eu sempre deixo e ela vai, ela volta, ela chama a mãe, ela chama o pai, ela mostra uma coisa, ela mostra outra, ela traz coisas na sala de espera, ela volta com as coisas. E às vezes a primeira sessão quase toda fica nisso. E a minha experiência me diz que isso facilita para que a criança estabeleça um vínculo comigo, que é o que eu mais quero, né? Muito cedo, a criança deve saber que os pais estão lá para ela e nela, de uma forma irrevogável, e que não cederão seu lugar a nenhuma outra pessoa, porque ela conquistou o amor deles de uma vez por todas. Então, se é hora de colocar a criança na escola, com o nascimento do irmãozinho, se é antes, se é depois, se é um pouco antes, se é muito antes, depende de todo o contexto onde a criança está. Mas o que é importante para que a criança fique bem onde ela ficar? Que ela saiba que o lugar dela está garantido. Há alguns anos atrás, uma amiga me contou que o neto estava muito feliz porque ia ganhar uma irmãzinha. Estava super feliz, estava eufórico, esperando. Quando eu fui chegando perto e a mãe teve problema, teve que ficar de repouso, a avó, que era minha amiga, percebeu que ele estava muito quietinho, muito tristonho. E aí ela foi perguntar para ele o que estava acontecendo. Saiu um dia, só os dois, e aí foi perguntar o que estava acontecendo. E aí ele perguntou para ela para onde ele iria quando a irmãzinha chegasse. Porque ele achou que só podia ter uma criança. Então, se ia chegar uma criança, ele ia ter que sair. Então, é isso, é conversar com a criança, é estar disponível para ouvir o que ela tem a dizer, responder o que ela pergunta, que vai dar segurança a ela. E aí, você vai perceber qual a melhor hora para colocá-la na escola. E a gente não pode deixar de considerar a sua realidade. Então, qual que é a melhor opção? Aquela que combinar com você, com a sua família, com o momento que vocês vivem, aquilo que de fato for funcional, aquilo que der para fazer. Faça sempre o melhor possível, mas só o possível. Ninguém precisa fazer o impossível. Faça o melhor possível, faça aquilo que vai funcionar, faça aquilo que não vá representar uma sobrecarga, uma coisa que você não consiga manter ou que vá estragar a possibilidade de você ter energia para ter uma relação saudável, prazerosa, livre, leve com a sua criança nos momentos que ela não estiver na escola. Então, considere a sua realidade. Muitas mães, falam, mas eu queria. Olha, você queria, mas você não consegue neste momento. Infelizmente, isso é a realidade. Se você ultrapassar esse limite, você pode gerar problemas que você não tem, além dos que você já tem. Então, faça o melhor possível, mas só o possível. Gente, tem muita coisa para falar. O vídeo ficaria muito longo. Então, vamos fazer o seguinte. Na sexta que vem, a gente continua conversando. Vamos falar sobre o quarto das crianças e a alimentação das crianças.